Bom, então a gente viu o conceito, a gente destrinchou a noção de lucro, de participação dos lucros na renda, e a gente destrinchou o conceito de grau de utilização na capacidade produtiva. Mas isso, na verdade, fizemos tudo isso porque tínhamos uma intenção perversa por trás. Que intenção perversa é essa? Era desvendar os determinantes, ou melhor dizendo, os elementos constitutivos da taxa de lucro. Porque a taxa de lucro, essa é uma variável muito importante para entender o que se passa na economia, sobretudo para entender como é que as decisões de investimento são tomadas, porque elas são tomadas com base na taxa de lucro. Então vamos tentar também destrinchar o conceito de taxa de lucro à luz dos conceitos que a gente viu agorinha: participação dos lucros na renda e grau de utilização na capacidade produtiva. Definição de taxa de lucro é a massa de lucro sobre o valor do estoque de capital. Simples assim, né? Então, a massa de lucro é nada mais, só mexendo na equação, a taxa de lucro multiplicada pelo valor do estoque de capital, né? Também definicional. A gente já tem as definições de preço e de massa de lucro. E a gente sabe que a participação dos lucros na renda depende das margens aplicadas, né? Depende dos markups, numa economia de concorrência imperfeita. E a gente também já tem o conceito de grau de utilização da capacidade produtiva. Um conceito aproximado aqui, porque a gente tirou a relação capital-produto potencial, para facilitar. Então vamos na definição aqui, nessa primeira definição, e vamos tentar destrinchá-la. Massa de lucro sobre o valor do estoque de capital. A massa de lucro eu já sei como que eu calculo. O valor do estoque de capital depende dos preços. Os preços eu também já tenho uma equação aqui para os preços. Mas espera aí. Então está acontecendo alguma coisa aqui interessante. WB está em cima, WB está embaixo. Então eu posso cortar. Então eu vou ficar com uma definição interessante. A taxa de lucro depende das margens e de X sobre K, mas a gente já tinha acabado de ver que X sobre K é o grau de utilização da capacidade produtiva. Então a gente chega numa definição interessante da taxa de lucro. A taxa de lucro, ela nada mais é do que o produto da participação dos lucros na renda o produto da participação dos lucros na renda pelo grau de utilização da capacidade produtiva. Então, a gente está enxergando aqui um primeiro elemento muito interessante para analisar os modelos que virão na sequência. Eu posso aumentar a taxa de lucro de duas formas. Aumentando as margens de lucro e, consequentemente, a participação dos lucros na renda, essa é uma possibilidade. E eu posso aumentar a taxa de lucro se eu aumentar o grau de utilização da capacidade produtiva. Ok? Então, isso vai ser muito interessante para a gente tratar alguns modelos, mas isso nos ilustra um bocado de coisa até do debate contemporâneo, tá certo? Bom, o investimento está caindo e os preços estão subindo. Isso me daria a entender, por exemplo, ou pelo menos me sugeriria fortemente, tendo em vista que a economia está em recessão, que o grau de utilização da capacidade deve estar caindo para burro na economia como um todo. E que, portanto, a despeito das margens de lucro eventualmente estarem subindo nesse momento, porque os preços estão subindo e os salários reais estão caindo, então as margens têm que estar subindo necessariamente. Isso significa que a rentabilidade do capital está caindo porque o grau de utilização da capacidade está caindo. Ou seja, não tem investimento porque a taxa de lucro é baixa, e a taxa de lucro é baixa hoje porque a economia está em recessão, independente do que possam estar fazendo os empresários no que diz respeito às suas margens de lucro. Tá certo? Então, isso aqui tem uma aplicação muito interessante para a gente olhar para a economia como um todo, de fato, é uma abordagem macro, mas também até para a questão regional. A recessão é maior aqui, nas regiões norte e nordeste, do que sul e sudeste? O grau de utilização da capacidade produtiva aqui
está mais baixo do que lá. Isso pode explicar, por exemplo, por que o investimento pode estar crescendo mais lentamente ou caindo mais rapidamente aqui do que lá. As notícias que eu tenho, por exemplo, na região Nordeste, eu não conheço muito bem os dados da região Norte, mas no Nordeste a taxa de desemprego está muito alta, muito mais alta do que no Sudeste. Então, o grau de utilização da capacidade produtiva lá está muito mais baixo. Então, a desaceleração lá pode estar sendo muito mais forte do que aqui. Do que no Sudeste. A mesma coisa pode estar acontecendo com vocês. Opa, isso. Bom, esses eram alguns conceitos elementares que eram essenciais para que a gente pudesse entender o que vai vir daqui para diante. Por quê? Porque todos os modelos que eu vou apresentar para vocês vão ter como elemento central da determinação do investimento participação dos lucros na renda nacional e o grau de utilização da capacidade produtiva. Além disso, a gente vai ver que em alguns modelos a gente vai estar operando no limite da capacidade, portanto, a gente vai ver que mesmo numa economia comandada pela demanda, quando você opera no limite da capacidade, você tem sim uma oposição entre salários e lucros e uma oposição entre consumo e investimento, e a gente vai apresentar modelos em que a gente está operando abaixo do limite da capacidade, aonde, portanto, não há oposição entre consumo e investimento e não há oposição entre salários e lucros. Tá? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Vocês respiram um pouco também. Esse slide aqui, ele é mais uma espécie de síntese da história dos modelos de crescimento desde o primeiro trabalho de Roy Herold. É só para fazer menção. Quem é economista talvez já conheça um pouco mais isso no detalhe, embora crescimento nem sempre... Na nossa geração não era um curso muito dado, pelo menos não sei como é que foi aqui para você, também não sei como foi para você, mas para mim não era um curso que era... Eu sou um pouco mais velho, então assim, a gente não dava muito, estava muito preocupado na época que eu fiz graduação, por exemplo. A preocupação maior era a inflação, então a gente não estudava muito crescimento. Mas hoje em dia esse debate voltou com muito mais força. Só para fazer uma lembrança para quem já sabe e passar uma informação esparsa para quem não conhece, né? Só apenas para dar um cheiro. O debate sobre crescimento, digamos assim, na moderna teoria econômica, ele começa mais ou menos por volta dos anos 30. Principalmente a partir do trabalho de um economista keynesiano, que era o Roy Herold, né, em que o objetivo dele é tornar dinâmica a teoria do Keynes, da teoria geral, que era, num certo sentido, estática e de curto prazo. Então, o que ele queria era extrapolar essa teoria para o longo prazo. E o Herold ele vai dialogar, quer dizer, ele está querendo saber, bom, enfim, o que determina a taxa de crescimento de longo prazo de uma economia e se essa taxa ela se mantém relativamente estável ou quais são os elementos que condicionam a estabilidade da taxa de crescimento no longo prazo. E aí ele vai estabelecer alguns conceitos importantes, né, num trabalho de 39, num pequeno artigo de 39 e depois num livro de 1947. Então, pouca coisa depois da teoria geral. Uma das coisas importantes que o Herold vai chamar a atenção é que, olha, a taxa de crescimento das economias, ela dificilmente vai extrapolar, ou ela não deve extrapolar, pelas condições objetivas de funcionamento da economia, vocês vão entender rapidamente o que eu vou dizer, ela não deve extrapolar a taxa de crescimento da força de trabalho e a taxa de crescimento do progresso técnico. Por quê? Se vocês lembrarem lá que a capacidade máxima está determinada por uma tecnologia dada, pelo estoque de capital e pelo estoque de trabalho,
isso faz todo sentido, porque a taxa de crescimento ela não vai poder exceder muito a taxa de crescimento da força de trabalho, porque você vai bater num limite de força de trabalho. Bom, mas isso pode ser compensado com o progresso técnico. Então, no máximo, a taxa de crescimento da economia no longo prazo, ela vai ter que ser equivalente ao que cresce a força de trabalho e ao que cresce a produtividade do trabalho. Senão, a gente vai bater num limite físico para esse crescimento da economia, tá certo? Então, isso é uma primeira restrição. Uma segunda restrição, Harold vai chamar a atenção, olha, quando os empresários investem, eles têm uma certa, digamos assim, tem um grau de utilização da capacidade que eles acham desejável. Então, o nível de produto efetivo, ele teria que, de alguma maneira, se compatibilizar com aquilo que os empresários desejam, tá certo? Então, o governo vai dizer, olha, tem uma taxa de crescimento que assegura que o crescimento das vendas seja equivalente àquilo que os empresários desejam. É uma taxa esperada de crescimento. E tem uma terceira taxa, que é a taxa efetiva de crescimento. E aí o Harold começa a se fazer a pergunta assim, quando que essa taxa efetiva, quer dizer, a gente está no longo prazo, num equilíbrio de longo prazo, quando essa taxa efetiva ela é igual simultaneamente à taxa que ele chama de taxa garantida e à taxa de crescimento natural, que é a soma do crescimento da força de trabalho com a produtividade. Eu não vou entrar aqui no modelo de Harold e tal, mas a conclusão que o Harold chega, ou pelo menos aquela que foi mais difundida na literatura, o texto é mais complexo que isso, mas aquela que ficou mais batizada na literatura, é que as economias capitalistas seriam dinamicamente estáveis. Porque quando uma dessas taxas difere da outra, não há mecanismo interno a essas economias para fazer com que essas taxas comecem a convergir. Essa é a tese do Harold. Então, uma estabilidade dinâmica das economias no longo prazo. Essa é uma ideia atraente, por um lado, porque, de fato, as economias apresentam episódios de elevada instabilidade, mas, por outro lado, ela também é uma ideia desconfortável, porque as economias não são tão instáveis como sugere o modelo de Harold. Então, diversos economistas, a partir dos anos 50, começaram a trabalhar em cima desse resultado que era muito desconfortável. Uma instabilidade, ou você ia para processos hiperinflacionários ou você ia para processos deflacionários sem mecanismos de autocorreção. Então, uma das análises mais importantes para tentar resolver essa, digamos assim, essa curiosidade ou esse desconforto do modelo de Harold foi o modelo de Solow, que é muito conhecido pelos economistas, né? A partir de determinadas características do rendimentos marginais decrescentes, a partir de determinado ponto, você tem um movimento de convergência para aquilo que a gente chama de estado estacionário. E isso se dá pela relação capital-trabalho e pelo fato de que as economias têm rendimentos marginais decrescentes do capital. Uma outra tentativa foi feita pelos economistas keynesianos, ninguém se chamava pós-neo, nada naquela época, que eram o Nicholas Caldor e a John Robinson. E eles vão, na verdade, mostrar que as economias são mais ou menos estáveis, a taxa de crescimento é mais ou menos estável, se a gente levar em consideração que a distribuição funcional da renda, ou seja, a distribuição entre salários e lucros, pode se alterar para conferir essa estabilidade da taxa de crescimento, tá certo? Então, só para fazer um pouco de jus aqui ao tudo que eu falei até agora, dizer, todo aquele exercício cansativo, desgastante, de derivar cada uma das coisinhas, é apenas para dizer o seguinte: esses elementos que a gente viu até agora, eles estão no nascedouro da teoria do crescimento e eles explicam uma boa parte daquilo que se discutiu sobre crescimento. Distribuição funcional da renda e grau de utilização da capacidade produtiva.
Quais são os elementos centrais do que vai acontecer a partir da análise do modelo de Herold, principalmente dos economistas keynesianos ou pós-keynesianos lá da Inglaterra? Quais são os elementos centrais desses modelos de crescimento, ou dessas tentativas de explicar a trajetória de crescimento das economias? A primeira é a distinção entre investimento e poupança. A distinção entre os processos decisórios que levam à poupança e que levam ao investimento. Então, o investimento não depende da taxa de poupança, que a gente já tinha falado há algum tempo atrás. Um outro elemento central é que a taxa de poupança ela depende da distribuição funcional da renda. E a partir disso aqui é possível mostrar, e a gente vai ver, que existem diversas taxas de crescimento equilibrado ou crescimento estável de longo prazo. Tá? Alguns elementos importantes, e aí tem uma inversão da lógica de funcionamento, de como pensam esses economistas, ou essa tradição. A primeira que a gente já tinha falado é que o investimento determina a renda, tá certo? Então, quem comanda a brincadeira, quem comanda o espetáculo é a demanda aqui. E ela comanda o espetáculo não apenas na determinação do nível de renda, mas ela comanda o espetáculo na determinação das rendas específicas, né? Mais claramente, os lucros nesse tipo de análise, eles são determinados pelo nível de gasto que ocorre na economia. Muitos de vocês, alguns que são economistas, já devem ter ouvido a famosa frase que é do Kaldor e não do Kalecki, que é do Ricardo, baseada no Ricardo e não no Marx, que enquanto os trabalhadores gastam o que ganham, os capitalistas ganham o que gastam. Tá certo? É daí que vem essa ideia de que os lucros são determinados pelo gasto dos capitalistas. A partir dessa ideia mais geral, os diversos autores vão se diferenciar no debate a partir da escolha de entendimentos distintos para o determinante dos investimentos, né? Cada economista vai apresentar aquilo que a gente chama de uma forma funcional para a função investimento. A John Robinson vai chamar a atenção para o papel central que os animal spirits, aquilo que o Keynes define como aquela propensão que os empreendedores têm por tomar as decisões de investimento, muitas vezes independente de contextos institucionais mais sólidos, mas é um atributo do investidor, né? Esse animal spirits, a vontade de investir, de empreender. A taxa de lucro esperada, a taxa de lucro atual e a relação entre essas coisas. Isso é um dos elementos que a John Robinson vai chamar a atenção na determinação do investimento. Já o Kaldor vai chamar a atenção para a relação entre o dinamismo empresarial, o progresso tecnológico e a relação que se estabelece entre a acumulação de capital e o progresso tecnológico. A gente vai ver isso de maneira mais detalhada adiante. Qual é a conclusão, as conclusões principais aí desse modelo que a gente vai apresentar de maneira mais detalhada? Que desvios da taxa de crescimento e equilíbrio são autocorretivos, eles se corrigem, existem mecanismos endógenos que podem corrigi-los. E qual é o mecanismo de correção? A redistribuição de renda entre salários e lucros que altera a taxa de poupança. Tá certo? A gente vai ver de que maneira isso ocorre. Vou passar aqui. Só chamar a atenção aqui, olha como as equações elas voltam a aparecer agora num contexto menos definicional e agora no contexto da aplicação aos modelos de crescimento, né? Aqui a equação da renda agregada do Kalecki. O PIB é igual a salário e lucro
que por sua vez é igual ao consumo dos trabalhadores mais ao consumo dos capitalistas mais o investimento. Identidade, PIB, gasto, renda. Tá? Igual ao que a gente viu aí, um pouquinho mais sofisticado, mas nada muito complexo. A poupança depende da poupança dos trabalhadores e da poupança dos capitalistas. Aqui devia ser um W, tá? Ora, mas o que é a poupança dos trabalhadores? É a propensão a poupar multiplicada pela massa salarial. E a poupança dos capitalistas é a propensão a poupar dos capitalistas vezes a massa de lucro. Simples assim. Qual é a hipótese central? Os trabalhadores, o conjunto da classe trabalhadora, em geral não poupa porque a renda é baixa. Isso não quer dizer que cada trabalhador individualmente não possa poupar. Aqueles que têm uma renda um pouco mais elevada vão poupar uma fração da sua renda, mas isso, no conjunto, vai ser compensado por aqueles que têm renda mais baixa e que, em geral, despoupam para poder consumir. Então, na média, a classe trabalhadora não poupa. Isso é bom para a gente porque fica mais fácil as equações com as quais a gente vai trabalhar. Mas é uma hipótese bastante razoável para além da simplificação matemática. Isso nos leva, né, nesse contexto, à ideia de que a poupança agregada da economia depende fundamentalmente da propensão a poupar dos capitalistas e da massa de lucro. Tá ok? Ora, se eu começo a brincar com isso aqui, com essas equações aqui, né, eu vou conseguir chegar à conclusão. Peguem essas duas, olhem para essa equação de cima, né? Se os trabalhadores não poupam, significa que eles consomem toda a sua renda. Então, W é igual a CW, tá certo? Então, eu vou ter que a massa de lucros depende do consumo dos capitalistas e do investimento. Exatamente o que eu estou escrevendo aqui. A massa de lucro depende do consumo dos capitalistas e do investimento. Ora, a massa de lucro nada mais é do que o que sobra depois de poupado para o consumo do capitalista. Então, é 1 menos S, a propensão a consumir dos capitalistas, só uma maneira diferente de escrever, multiplicado pela massa de lucros e mais o investimento. Ora, passando tudo que é lucro para o lado de cada equação, isso me leva a uma identidade contábil, por enquanto, mas que eu vou chamar de equação, porque eu estou estabelecendo uma relação de causalidade entre elas, onde a massa de lucros depende da decisão de investimento e da propensão a poupar dos capitalistas, tá certo? Então, os lucros são determinados pelo investimento e pela propensão. Então, os capitalistas ganham aquilo que eles gastam, ok? A partir dessas definições aqui, a gente pode perceber o seguinte. Se a gente pegar a definição de taxa de lucro, que a gente já havia mostrado anteriormente, a taxa de lucro é a razão entre a massa de lucro e o valor do estoque de capital. E o investimento, que a gente está chamando de G, é igual a taxa de crescimento do estoque de capital, perdão, é igual à razão entre o investimento e o estoque de capital. Então, a gente chega à conclusão aqui de que a taxa de lucro ela é igual à razão entre a taxa de crescimento do estoque de capital e a propensão a poupar. Percebem a analogia entre essa equação e essa aqui de cima? Aqui eu estou falando da massa, aqui eu estou falando da taxa de lucro. A única coisa que eu fiz aqui foi dividir essa equação inteira aqui pelo valor do estoque de capital. Tá ok? Então, isso nos leva à famosa equação de Cambridge aqui, né? No equilíbrio, a taxa de crescimento do investimento tem que ser igual ao produto da poupança, da propensão a poupar pela taxa de lucro, tá? Essa equação de Cambridge aqui, ela deriva daqui, é só multiplicar isso aqui para cá, ok? Bom, então estamos um modelinho, tudo fechadinho, um modelinho
modelinho caretinha, poupança é igual a investimento, não tem desequilíbrio no longo prazo, ele é bem fechado, é bem careta, não tem nenhuma novidade. Depois a gente pode pensar nas coisas que deixam esse modelo menos careta, mas por enquanto nós estamos no universo da caretice, digamos assim, né? Então a gente tem aqui, olha, o investimento determina o lucro que determina o lucro esperado e determina o novo investimento, tá certo? Então, é um ciclo do investimento. Quanto mais investimento você tem, mais investimento você terá. Mais investimento você tem, mais lucro você terá, maiores serão os lucros esperados, mais investimento as pessoas vão fazer. Tá certo? Mas aqui tem uma conclusão que ainda não está clara para a gente por que eu vou derivar essa conclusão no modelo Caldor-Robinson. Aqui tem uma conclusão curiosa. Nesse modelo, o aumento da taxa de acumulação ou a taxa de crescimento do estoque de capital, ela gera um resultado desconfortável. Ele gera um resultado que se traduz na oposição estrita entre salários e lucros. E por que ele gera esse resultado? Porque o Caldor e a John Robinson, o Caldor está trabalhando com a ideia de plena utilização da capacidade produtiva e de pleno emprego. Essas duas coisas não necessariamente são as mesmas coisas, tá? Então, plena utilização da capacidade produtiva tem a ver com a utilização do estoque de capital que a gente está usando. E o pleno emprego está com o pleno emprego da força de trabalho. Elas não são necessariamente a mesma coisa, mas a gente vai assumir, para facilitar a vida, que elas estão operando mais ou menos do mesmo jeito. Tá? Quando eu tenho plena utilização da capacidade, eu tenho pleno emprego. Então, tanto o Caldor ou a John Robinson, na constituição desses modelos, eles estão analisando uma economia que está muito perto do pleno emprego ou muito perto da plena utilização da capacidade produtiva, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E por que eles estão analisando dessa maneira, se eles são economistas keynesianos? Eles estão olhando para a situação das economias ditas desenvolvidas na recuperação do pós-guerra. Tá certo? Então, esse contexto, é para essas economias que eles estão olhando. Né? Eu vou passar isso aqui do Caldor, porque ele é muito parecido com a John Robinson. Ele apenas cria uma dificuldade adicional, que é a ideia de que os trabalhadores podem poupar. Então, você tem uma equação de lucros que é um pouquinho mais sofisticada do que a anterior. Não sei se dá para todo mundo ver ali no cantinho. Os lucros dependem não apenas... A taxa de lucro, depende não apenas da taxa de crescimento do estoque de capital dividido pela taxa de poupança, como aqui, na John Robinson, mas como os trabalhadores podem poupar nesse tipo de modelo, ele depende da diferença entre a propensão marginal a poupar dos capitalistas vis-à-vis dos trabalhadores. Tá? E dependem também de um outro termo aqui dessa soma, ou dessa subtração. Por que eu vou passar? Cara preguiçoso, né? Podia ir lá e... Na verdade, não é isso, não. Eu acho que é um modelo de referência, mas um pouquinho depois, um economista muito importante, um italiano chamado Luigi Pasinetti, vai mostrar que não existe diferença, basicamente nenhuma, entre uma economia, no contexto do modelo de Caldor e Robinson, entre o modelo onde os trabalhadores poupam e eles não poupam. Tá? Então, a única diferença relevante aqui, a gente vai chegar basicamente às mesmas conclusões, a única diferença relevante aqui é que a função investimento do Caldor, ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais subjetiva, ele vai falar da importância do dinamismo empresarial, que tem relação com o progresso tecnológico, e esse progresso tecnológico, sobretudo nos primeiros trabalhos do Caldor, ele está relacionado à acumulação de capital. A gente vai ver mais adiante que isso é muito importante, porque isso muda muito a maneira como a gente interpreta o crescimento da produtividade na economia.
tá? Sobretudo em relação à tradição neoclássica. As hipóteses, como eu disse, são pleno emprego e máxima utilização da capacidade produtiva. Então, eles também vão ver que uma maior acumulação de capital vai gerar maiores lucros e menores salários. Tá? Só para a gente ver como é que fica um modelo sintético Cauda-Robinson, e aí a gente vai ver claramente isso nas equações e no gráfico, a gente tem uma função de investimento que depende apenas aqui do Animal Spirits, né, isso no curto prazo. A gente tem uma equação de poupança que a gente já viu, a gente vai assumir que a poupança dos trabalhadores é igual a zero, e aí a gente consegue modelar aqui um pouquinho o produto igual consumo e investimento, consumo de trabalhadores e capitalistas. O consumo é igual à massa salarial, ao gasto, né, a renda relacionada ao gasto dos capitalistas e ao investimento. Né? Brincando com essas equações, eu vou chegar a uma equação de determinação do produto pela ótica do gasto. Olha aqui o gasto dos capitalistas e o investimento, tá certo? E aí eu vou chegar numa equação onde o nível de produto depende do Animal Spirits, da decisão, né, digamos assim, desse ímpeto empresarial, e da taxa de poupança, ou da propensão a poupar, e da participação dos lucros na renda. Tá? No longo prazo, né, a gente pode sofisticar um pouquinho mais isso. O crescimento do estoque de capital depende do Animal Spirits e depende da sensibilidade da decisão de investimento às variações da taxa de lucro. Do ponto de vista do investimento, a nossa equação de poupança é uma equação de poupança simples, né, onde a poupança, né, depende da propensão marginal a poupar dos capitalistas, ok? Em equilíbrio, o investimento, aquela parte final lá, como eu não consigo ver, eu acho que vocês também não estão vendo. Não estão vendo, né? Bom, mas acreditem em mim, o investimento é igual à poupança, tá certo? Então, isso aqui vai igualar, e o Animal Spirits mais a sensibilidade do investimento à poupança, a sensibilidade do investimento à taxa de lucro vai ter que ser igual à poupança agregada, tá certo? Então, quando eu igualar essas duas coisas, eu consigo ter uma equação de um lado para a taxa de lucro e do outro, aquela ali vocês conseguem assistir, essa de baixo aqui? Não. E uma outra equação para a taxa de crescimento do estoque de capital, que por definição é igual à taxa de crescimento da economia como um todo. Tá? O que me diz essa equação aqui? Ela mostra a relação da taxa de lucro com o Animal Spirits e com a poupança e a sensibilidade do investimento às variações da própria taxa de lucro. E embaixo é exatamente a mesma coisa que isso aqui, só que tem um Szinho aqui em cima. Exatamente. Bom, aí fica... Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre esse denominador aqui mais adiante, mas ele é muito importante, porque isso se chama condição de estabilidade keynesiana nos modelos de crescimento. Toda vez que a poupança, que a propensão a poupar for maior do que a sensibilidade do investimento à taxa de lucro, esses modelos vão apresentar estabilidade dinâmica. Isso é um conceito, a gente não vai entrar no conceito de estabilidade dinâmica, mas eles sempre vão apresentar, tá certo? Então, as economias vão ser sempre estáveis no longo prazo. Aqui eu acho que fica um pouco mais fácil da gente visualizar. Respeitando a tradição keynesiana em que o investimento é diferente da poupança, a condição de equilíbrio é quando o investimento é igual à poupança, que se dá exatamente onde essas duas curvas se encontram. Isso determina para mim, esse eixo aqui, para quem não está vendo, é a taxa de lucro, e esse eixo aqui é a taxa de crescimento. Então,
Quando poupança e investimento são iguais, isso determina simultaneamente a taxa de lucro agregada ao global da economia e a taxa de crescimento da economia. Tá? O que a gente pode dizer, por exemplo, para esses modelos keynesianos, sobre a relação entre poupança e taxa de lucro, poupança e taxa de crescimento? Uma coisa curiosa nesses modelos, e aí tem o sabor keynesiano, é que ele preserva aquilo que ficou conhecido na literatura como paradoxo da frugalidade. Quanto mais se poupa, menor é a taxa de lucro. Essa é uma ideia keynesiana. O aumento da poupança em Keynes reduz o nível de atividade, tá certo? Aqui, antes da gente chegar, a gente vai chegar nessa conclusão também, o aumento da taxa de poupança diminui a taxa de lucro. Aqui também, esse aqui eu acho que vocês conseguem ver, quem está aqui nesse cantão, um aumento da taxa de poupança também vai reduzir a taxa de crescimento da economia. Essas duas proposições são compatíveis entre si. A taxa de lucro diminui quando aumenta a taxa de poupança, consequentemente, a taxa de crescimento também diminui. Uma outra questão importante é que, nesse modelo, como a gente tinha dito, como Caldor e Robson estão pressupondo ou que a economia está no limite máximo da capacidade produtiva, ou está operando em pleno emprego, ou as duas coisas juntas, toda vez que você aumenta o investimento espontâneo, por exemplo, o salário real tem que cair. Por quê? Porque como você está no limite da capacidade produtiva, né, para que a poupança se ajuste ao novo nível de investimento, o salário real tem que cair, porque quem poupa são só os capitalistas. Então a poupança vai ter que aumentar, e para ela aumentar, a taxa de lucro vai ter que subir, e aí o salário real vai ter que cair. Então a gente tem uma relação aqui entre distribuição funcional da renda e crescimento. Tá certo? Tá claro isso para vocês, gente? Isso aqui é uma maneira mais sofisticada apenas de dizer aquilo que a gente mostrou nos primeiros slides. Tá certo? Só que aqui a gente está falando da taxa de crescimento, está fazendo uma especificação para os determinantes do investimento de uma maneira mais sofisticada. Então, a economia está lá no limite da capacidade, alguém toma a decisão de investimento autônoma, por exemplo, e aí qual é a consequência? Como você está no limite da capacidade, você vai reduzir simultaneamente o consumo, a taxa de lucro vai subir e a taxa de salário vai cair. Tá certo? Essa é uma característica dos modelos keynesianos no início, assim, nos seus primórdios. Aqui dá para a gente ver claramente, ó, eu estou aqui no limite da capacidade, né, a relação salário e lucro. Quando aumenta, né, temos aqui um deslocamento do investimento autônomo, jogando a curva de investimento para cima. Isso aumenta a taxa de lucro, aumenta a taxa de crescimento. No entanto, simultaneamente, isso faz com que a taxa de salário caia e a taxa de lucro aumente, tá certo? Porque nós estamos na fronteira de possibilidades de produção ou na fronteira salário-lucro, tá? Por esse trabalho, sobretudo o Caldor, tem vários artigos, um é muito engraçado, que ao fazer a crítica desses modelos, se eu não me engano é o Stephen Marglin, ele vai dizer assim, vai chamar o Marglin de Jean-Baptiste Marglin, em analogia à lei de Sepp, né? Porque de alguma maneira ele estaria invertendo aí a causalidade, ainda que isso não seja muito justo, na minha opinião, né? Bom, então a gente viu um modelinho de crescimento que ele aponta para algumas conclusões interessantes. A primeira é que eu posso montar um modelinho de crescimento onde o investimento não é determinado ou sequer constrangido pelo nível de poupança pretérito. Esse é o primeiro ponto. O investimento, na verdade, depende do animal spirits e da taxa de lucro esperada dessa economia, que por conveniência e para facilitar a vida na parte matemática, ela é igual à taxa de lucro
presente. Tá? Uma outra conclusão importante que a gente tirou é que a taxa de poupança ela depende da distribuição funcional da renda. E isso vai possibilitar a gente entender quais são os mecanismos endógenos, internos na economia, que permitem a estabilidade dessa taxa de crescimento. E tem uma terceira conclusão. Toda vez que a gente supuser que a economia está operando no limite da capacidade, mesmo no modelo keynesiano, a gente vai encontrar a oposição entre salários e lucros e a oposição entre consumo e investimento, né? Eu não sei até que ponto esses 3 ou 4 elementos que eu mencionei há pouco estão claros para as pessoas que são economistas. Eu insisto, eu não sei quantos de vocês são economistas aqui, mas para quem é economista, eu vou ser bastante sincero, quando eu estava no final da minha graduação, essas relações não estavam claras para mim, né? Qual é a possibilidade de vocês terem... E mesmo no mestrado levou tempo para eu, né, chegar lá. Mesmo no modelo keynesiano, se a gente está no limite da capacidade produtiva, a oposição entre consumo e investimento permanece e a oposição entre salários e lucros também.